Já. Estava ali encostado. Agora você pode elucubrar. Viu? Tá falando aí? Tá. Então Deus me deu essa palavra aqui, ó. Está escrito, 1 Samuel capítulo 2, lá no final. Está escrito assim, depois do versículo 36, então todos os seus descendentes se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles implorarão, arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Isso aconteceu na época de Eli, no início do ministério de Samuel. Então, queridos, preste atenção naquilo que Deus está falando com você, porque os dias de hoje estão caminhando por uma sequência de acontecimentos que muitos não suportarão. Mas eu quero orar ao Senhor, porque Deus está trazendo uma palavra através da vida da pastora. Está trazendo uma palavra, e que o Senhor vai destrinchar essa palavra sobre a vida dela, né? Que eu sei que alguns entenderão, outros boiarão, mas o Senhor está dizendo que é uma palavra que você precisa entender e absorver no seu coração, e que vai mudar o seu comportamento e as suas atitudes a partir disso. Amém? Deus, em nome de Jesus, usa a tua serva com poder e graça, sabedoria e entendimento, e dá cura naqueles que precisam de cura. Verdade. Dá entendimento para aqueles que precisam de entendimento. Dá sabedoria para aqueles que precisam de sabedoria. E dá prudência para os teus filhos, para que as nossas atitudes não sejam atitudes errôneas, e sim atitudes que são certificadas por Deus. E Deus está chancelando algo na vida de muitos aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus está dando uma cura para você no cérebro. Eu estou precisando de um cérebro novo, cérebro. Jesus, por favor. Tá? No É uma cura do cérebro. Obrigada. Aqui é melhor para você não ficar puxando. Sim, senhor. Ô, Glória, nada como ser casado 92 anos com a mesma pessoa, né? Glória a Deus. Queridos, eu sei que ele já orou. Sidney, que bom que você está aqui. Eu falei, o Sidney foi jogar bola, Juliana. Eu vou beliscar ele, mas tá bom, ele veio, eu não belisco mais, tá? Glória a Deus, eu quero orar nesse momento, porque, irmãos, Deus, Ele é tão imenso, tão infinito, que a gente eu peço ao Senhor mesmo um cérebro, segundo o cérebro de Jesus, porque nós precisamos levar cativo os nossos pensamentos a Ele, mas a grandeza dele, todos nós aqui, juntando o nosso entendimento, é algo tão grande, tão grandioso, que nós não conseguimos expressar em palavras. Isso eu tenho a certeza, amém? Pai, nós somos pequeninos, e tua palavra diz em Lucas 8 que o mistério é dado aos pequeninos. Então, Senhor, que tu possa olhar para nós e nos ver como teus filhos, ver, Senhor, como os salvos, os redimidos, em nome de Jesus. Leva cativo nossos pensamentos ao Senhor, leva cativos nossos pensamentos a Jesus. Muito obrigada, Deus, por nós sermos escolhidos por Ti. Hoje é dia de ceiarmos, e muitos ceiam, mas não têm o entendimento
da profundidade, da dimensão de tudo que o Senhor faz para nós. Por isso, Senhor, que nós venhamos a prosseguir em conhecer a Tua palavra, em conhecer os Teus mistérios, em conhecer aquilo que é importante para nós, porque o importante para nós para um ser humano não é ter, mas é ser em Ti, Pai. Isso que é o importante. Por isso, as demais coisas o Senhor vem acrescentar, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Olha, abra a palavra do Senhor, Duda, ali em Colossenses. Colossos era uma cidade que Paulo não foi lá. Amém? Às vezes você não vai na cidade, mas uma oração sua, uma semente sua, em intercessão por algum lugar, ela floresce. E você tem que sair do natural, sabe? Desse natural que nós estamos e cada dia mais aprisionados numa mídia que leva você a ser uma pessoa que só enxerga o físico, mas não enxerga o sobrenatural. E o que eu quero hoje é levar você a uma visão sobrenatural do que é um dia de Santa Ceia. Se esse povo tivesse a dimensão do que é a Santa Ceia, não perderiam uma Santa Ceia, sabe? Porque é um dos mistérios mais lindos que o Senhor deixou para nós. Amém? Queridos, eu quero dizer para você que o mundo espiritual é tremendo, tá? Você sabe que desde o começo de Gênesis até o começo do Novo Testamento não tem a palavra Jesus. Por quê? Porque Jesus, o Senhor deu a conhecer ao povo o mistério de Deus. Por que ele era um mistério de Deus? Porque Deus não revelou nenhum plano para ninguém, só para os escolhidos. Os escolhidos sabiam que viria o Messias. Isaías, tudo e todos os capítulos da Bíblia falam de Jesus. Todos. Mas ele era um mistério oculto nos tempos. E depois do Novo Testamento, o mistério, ele se manifestou como Jesus Cristo. E é lindo, porque isso aí, irmãos, é o seguinte: você tem uma vida com Deus e você fala para todo mundo aquilo que Deus fala para você. Não fala. Porque se o próprio Deus, lá em Jó, diz que ele não confia e não confiava nem nos anjos. Jó diz isso, tá? Se um dia você quiser, eu tenho todos esses versículos. Em Jó diz que Jó não confiava nos anjos. Deus não confiava nos anjos. Porque por isso ele escondeu Jesus Cristo como um mistério oculto. Isso é muito lindo. É lindo e é uma lição para a gente. Porque se Deus faz isso, o que dirá, né? A gente ficar falando. Porque hoje nós sabemos que muitos batem nas nossas costas, mas não são quem deveriam ser. Então, e também a Bíblia diz que o amor não desconfia. Amém? Digo amor. Não desconfia de ninguém. Até que alguém possa dar um pezinho lá na traição ou na enganação.
Esse é um outro ponto. Você perdoa, não é obrigado a andar junto, mas você perdoa. Até então você abençoa e confia. Amém? Porque desconfiança não é de Deus. São pessoas traídas. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Lá em Colossenses, quando Paulo ele manda para essas cartas, ele está preso. Sabe por quê? Porque, gente, Paulo, para ele não importava se ele estava no cesto, se ele estava aprisionado, porque ele tinha uma cabeça, uma mente tão sobrenatural nas coisas de Deus. Ele não tinha nas coisas naturais. Os naturais para ele eram as pessoas. Queridos, nada material pode valer mais que um ser humano. Amém? E Paulo, ele se esfarfava. O único que eu sei de um testemunho que era como Paulo era o Watchman Nee, que estava preso no regime comunista de Mao Tse Tung, um dos grandes 666 que o mundo trouxe. E ele teve a oportunidade de ir dar aula em Formosa, mas ele sabia que ele tinha que estar dentro do propósito de Deus. Aí sabe o que ele fez? Ele deu aula, ele tinha tudo. Ele falou: agora eu já cumpri a minha missão, meu tempo aqui acabou, eu vou voltar para a prisão. Todo mundo falou: o quê? Tá doido? Você tá o quê? Você tá completamente, você não pode fazer isso. E ele falou: não, o propósito que Deus tem é que eu escreva, como Paulo, várias cartas e vários livros na prisão. E ele voltou para a China comunista. Irmãos, Paulo, ele era assim, não importava para ele. Ele escreveu tantas cartas, e ele estava, na maior parte delas, preso. Olha para o teu irmão dizendo assim: está reclamando de quê? De que você está reclamando? Paulo, ele disse para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava podendo, né? Aqui tem alguém que pode falar isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É difícil, né? Queridos, mas Colossos, ele tinha algo muito tremendo. Quando Paulo escreveu, ele escreveu no capítulo 1, ele fala assim: Paulo, um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ele conhecia qual era a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É isso que você tem que buscar. Você não tem que buscar carro, você não tem que buscar dinheiro, você não tem que pedir nada para ninguém. Você tem que buscar a Deus. Deus, me coloca na tua vontade. Ele ia para a prisão, ele falava: o diabo está me aprisionando. Não, ele falava: se essa é a vontade de Deus, eis-me aqui. E Paulo chegou num ponto, ele diz assim, lá no 3, no 1:4: desde que ouvimos a respeito da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende por todos os santos. Queridos, você tem que ir a uma igreja. Você vai olhar para um crente. Ele tem fé? Ok. Ele tem amor? Ok. E ali, no versículo... no versículo 5: ao qual, por causa da esperança que vos está depositada no céu. Diga assim: fé, amor e esperança é o que eu tenho que ter. Fora disso, suicídio, depressão, tristeza, tudo isso foi carregado pelo madeiro da cruz. Que você tem que ter fé, amor e esperança. Amém? Tirando isso, é procedência maligna.
qualquer coisa que venha te levar a isso. E hoje nós estamos vendo tantas pessoas tão problemáticas. Diga: todos os meus problemas já foram levados por Cristo Jesus. Gente, isso é uma realidade. Paulo, todos eles, se você vê como eles dedicaram a sua vida para fazer com que as pessoas... O Mário, ele falou um negócio, nosso pastor Mário, ele falou algo que é uma verdade. Jesus já levou tudo isso. E você está sofrendo por quê? Porque você acha, você está galgando patamares com o Senhor. Queridos, e eu estava meditando na palavra de Colossenses. Ele chega para uma igreja que ele não conhece e ele pontua como deve ser a família, como deve ser a igreja, como deve ser a cidade. E era uma cidade pequena, e ele fala de outros lugares em que ele evangelizou. Mas hoje, dia de Santa Ceia, põe lá Colossenses 2:14. Queridos, ele começa a falar de Jesus. Eu não sei, Isha, é sério, eu estou fazendo um esforço. Eu não sei se eu estou surda ou se o retorno está baixo, mas estou fazendo um esforço para falar. Você dá uma ajeitada aí para mim? Bom, queridos, melhorou muito. 2:14. Não, irmãos, presta atenção. Adolescente, Fernanda, você está procurando, né? Presta atenção, sabe por quê? Porque quando a gente entende isso aí, nada vai te machucar, nada vai te ferir, ninguém. E a gente tem que estar no que Deus, Ele quer que a gente esteja. Entende? Mas meu namorado, não importa. Por quê? Não importa. Só tem que orar. Senhor, se é da tua vontade, traz. Não, eu tenho que ir lá para Zion, para Lagoinha, para Amevan, para a igreja bem grande, que lá eu vou arrumar um namorado. Querido, espera assim. Deus abre a porta e entra, o desejado das nações. Amém. Porque Ele é Deus. Glória, né, Aisha? Deus, Ele faz isso. Às vezes eu fico sabendo do namoro das pessoas e eu falo: nossa, Deus, Ele é lindo mesmo, né? Deus, Ele faz as coisas. Colossenses 2:14. Havendo anulado o escrito legal com os seus decretos que eram contra nós, aboliu inteiramente. Tomando daquele meio e trouxe-o para fora. Querido, se existia uma carta de condenação, fulano deu uma facada no pai porque estava muito irado. Ciclano traiu a mulher porque estava muito entediado. Beltrano fez aborto. Ciclano molestou. Amados, quando a gente fala, coloca aos pés da cruz, porque o Senhor, Ele traz tudo, exatamente tudo abolido, porque Jesus levou sobre si todas as suas legalidades. Amém, queridos? Você consegue entender? Eu tinha um casamento que eu fui traída tanto. As minhas melhores amigas, todas elas eram amantes do meu marido. E eu não sabia. Amava minhas amigas, viu? Minha vizinha, quando eu barriguda da Isha, fui traída.
Mas como que eu oro? Isso não me dói mais, porque eu não luto mais contra a carne e nem contra o sangue. Eu não luto mais contra as pessoas. Eu preguei na cruz tudo aquilo que foi feito. Quando eu ministro com a pastora Heloísa, ela sabe muito bem o que é isso. Também foi tão traída. No começo, quando eu lembro que ela estava se separando, ou separou recentemente, eu lembro que doía, mas chega um momento que quando você tem o entendimento que tudo o Senhor levou, tudo tem que acabar. Queridos, só que hoje é a Santa Ceia. Como foi que Jesus, ele morreu? Quando ele estava morrendo, é disso que eu quero falar. Porque, na verdade, talvez vocês precisam ter o entendimento que Jesus, ele foi tão grandioso e tão maravilhoso, e como ele não existiu. Você sabe que os demônios, eles tomam forma. Alguns não podem. Por isso que aquele que tem lá no centro de macumba, de umbanda, que diz que é o preto velho, o índio, o marinheiro, o maioral, todos esses que estão todos dominados pelo Senhor Jesus, estão embaixo dos pés dele, na autoridade dele. Para Jesus eles são mera criatura, mas quando Jesus ele morreu por nós, que ele expirou, aquela espada do pecado que tinha lá, que Adão e Eva pecaram, e o Senhor fechou com um anjo, com uma espada, aquele jardim do Éden. Quando Jesus ele morreu, a palavra diz que rasgou-se o véu da separação do lugar santíssimo, de nós entrarmos diante do Senhor. Antes nós não podíamos, mas depois de Jesus ter dado a vida dele, tudo nós podemos inclusive entrar. E quando foi transpassado à direita, quando a igreja nasceu, através do que verteu sangue e água, aquela espada era a espada do Éden, porque rasgou-se o véu e a proibição de entrarmos no jardim, de entrarmos no lugar santíssimo, acabou. Quando Jesus ele foi lá para o Hades, ele estava com um calcanhar ferido, porque a revelação, a profecia que foi falada para Jesus foi: ele nascerá, ferirá a cabeça da serpente. Então o pé dele estava ferido, ele tinha botas de cobre, porque lá em Isaías 63 diz: quem é esse que vem de Bósra? Todo escarlate, com sangue todinho nas vestes dele. Você tem que imaginar, hoje você pega uma santa ceia e toma. Mas você já imaginou o preço que foi isso para Jesus? Quando Jesus ali, vituperado na cruz, totalmente nu, com as vergonhas expostas. Quando tiraram Jesus, ele já estava morto. E aí, ele foi para aquela caverna que nunca ninguém tinha usado. No mundo espiritual, diga, o corpo da alma de Jesus e o espírito dele foram para o Hades. Lá no Hades estavam todos que tinham morrido. Quando ele chegou lá, ele estava fraco. Diz lá em Salmo 22, em muitos lugares, quando
ele chegou ali para tirar o povo e ressuscitar, diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele estava numa guerra. Colossenses 2,15: depois de ter despojado os principados, potestades, expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Sim, em si mesmo significa que quando o Senhor Deus, ancião dos dias, como diz a palavra, olhou o filho dele ali, ele viu que Jesus estava fraco, ele tinha vencido, e todos os demônios se transformavam em cara de boi, em cara de coruja, em cara de hiena. Eles tiveram um tremendo de uma voracidade em pegar o corpo de Jesus. Por quê? Isso diz lá quando José, o pai de Jesus, pai terreno de Jesus, ele morre. Quando Jesus chega, e Jesus já sabia que José ia morrer, ele vê o espírito da morte e ele, de maneira sobrenatural, ele olha e fala. E o anjo do Senhor vinha também. Isso o livro apócrifo descreve. Com Moisés foi dessa maneira, queridos. Sabe? Com Moisés, o corpo de Moisés foi disputado por Satanás e o anjo do Senhor. E o Senhor falou: esconde o corpo. Com Jesus também aconteceu isso. A Bíblia nos relata que o Senhor Deus nem quis olhar, porque ele sabia que o filho dele estava sofrendo. Miríades de anjos celestiais, vestidos de gala, já estavam a postos, porque sabiam. Outros bons anjos nem sabiam, que diz a palavra que Jesus era o filho. Mas que filho? Ficaram tudo assim: mas nós vamos atrás do filho? Que filho? A Bíblia diz, olha, lá em Salmo 18, diz assim, que o Senhor Deus levado por um querubim, se aproximou rapidamente, voando sobre as asas do vento. Queridos, ele se cobriu com manto de trevas, e a glória da sua presença, as nuvens se desfizeram. Amados, foi um evento. Você sabe qual evento tão grandioso quanto esse? Foi o evento quando houve guerra no céu. O homem ainda não tinha sido criado. Lúcifer, o querubim ungido da guarda do Senhor, o segundo depois do próprio Deus, ele fez guerra, e aí sim o universo tremeu. Depois disso foi o evento de Jesus. Sabe por quê? Porque foi tão tremendo que a terra tremeu. Os romanos, quando ergueram Jesus ali, eles viram que a terra estava escura, tão escura, e o mundo espiritual se moveu de uma tal maneira. Por isso que eu falei, a gente é muito pequeno para entender, para imaginar, né? Diz aqui que Deus, o Senhor, a voz do Altíssimo, ressoou nos céus, porque Deus, diga Deus, tem voz de trovão. E Jesus, fala, Jesus tem a voz das águas. Quando você ouve aqui voz das águas, já sabe que é Jesus. Quando fala Deus, é voz de trovão. E aqui diz que o Senhor,
ele fez a voz de trovão e começou a cair pedras, virou uma balbúrdia. Tem gente que fala assim: ai, coisa que eu mais quero é a volta de Jesus. Nécio, porque a Bíblia diz que a gente não deve querer a volta de Jesus, que a volta de Jesus vai ser um tremendo, de um turbilhão de seres celestiais. É como Jesus, Jesus morreu na cruz, foi lá, aí eu tomo Santa Ceia. Gente, vocês não imaginam a imensidão de anjos, demônios que chegaram para pegar o corpo de Jesus. E a morte, sabe o que aconteceu com a morte? Que a morte só existiu depois que Adão caiu, certo? A morte, ela chegou perto de Jesus, olhou e falou: qual é o laudo? Qual é o laudo desse homem? Eu não posso tocar nele porque ele é santo. Esse homem, ele é inocente. Eu não posso chegar perto dele. Ele sabe, a morte olhou para Jesus, porque a morte tem um aguilhão, diz lá em Romano. Se você pisar numa bandeja de ovo, não eu, né? Mas uma bandeja de ovo assim, ela não vai quebrar. Mas se você pegar a ponta de uma faca e furar um ovo, ele vai quebrar. Por isso que a morte, ela tem um aguilhão. E tanto Paulo fala: ó morte, onde está seu aguilhão? Porque ela olhou para Jesus e ela falou: meu Deus, esse homem aqui, o laudo dele, ele é inocente, ele não tem culpa nenhuma e eu não posso, porque a morte não tinha legalidade sobre Jesus. E quando aqueles demônios queriam, chega o Senhor Deus e abre e pega o corpo do filho dele, Jesus, nas mãos e põe para levantar o filho. Diz a palavra isso em Apocalipse, em Salmos 18, do 11 ao 15, fala completamente como foi essa luta, uma luta tremenda, tremenda. Os céus, queridos, houve um terremoto, o Hades chacoalhou, o povo ressuscitou. Aí, quando nós olhamos, lê ali na sua casa, do Salmo 18, do 11 ao 15, você vai ver a luta de Deus. Ele estendeu a mão, tirou-me das águas agitadas, livrou-me das mãos do inimigo. Esse aqui que está falando em Salmo 18 é o próprio Jesus. Ele fala aqui: meus inimigos me atacaram de surpresa. O inferno, né? Porque lá no tribunal, Satanás, você está condenado, você matou o justo. E Jesus já sabia disso. Quando fala aqui: livrou-me de uma situação terrível e me colocou num lugar espaçoso. Os anjos já sabiam que a Nova Jerusalém seria inaugurada nesse evento. Queridos, a gente é muito pequeno. A gente olha um carro, olha uma casa, olha isso. Queridos, olha para o teu irmão e diga: sua casa não é aqui. Sua morada não é aqui. Oh, a lavra súbria decanta. Nós precisamos. Ontem eu falei, o Gilberto começou com os negócios lá, que ia acontecendo não sei o que lá. Eu falei: Gilberto, eu estou vendo as miríades de anjos. As miríades de anjos. Sabe por quê? É como se você fosse, talvez você, não sei, eu não tive experiência de ser arrebatado. Já tive experiência de ser arrebatado nos sentidos, como Paulo foi ao meio-dia. Mas chega um momento que o ar, quando a gente está no segundo céu, não é esse, irmãos. Não é assim, não é esse ar, essa quentura, essa temperatura, não é dessa maneira. Então, Jesus, ele foi lá
foi aquilo que o Mário falou. Eu falei, a gente está na mesma fiação. Quando Jesus ele tomou as chaves da vida e da morte, foi algo tão grandioso que a terra tremeu, estremeceu, os anjos ficaram, os anjos que estavam caídos, que estavam com Satanás e que estavam querendo o corpo de Jesus, quando o Senhor, ancião dos dias, chegou e disse, este é o meu filho, porque ele não tinha morrido, ele estava ressurreto, mudando a fisionomia, nós não seremos os mesmos lá no céu, mas vocês saberão que Elaine, Rodriguinho é Rodriguinho, Júnior é Júnior, a gente vai saber, mas não vai ser assim. Por isso que os discípulos de Emaús não conheceram o Senhor. Queridos, foi um evento tão grandioso, tão lindo, tão poderoso, que ele foi para um lugar tão espaçoso. E aí tem uma palavra, eu vou falar, eu não sou, quem sou eu, né? Eu não sou uma pessoa, eu conheço a Bíblia, já li muitas vezes, mas tem algo tremendo. Ele é o primogênito dos mortos. Ele inaugurou aquilo que foi falado em Hebreus lá 12, quando fala que a igreja dos primogênitos está inscrito nos céus, e ao juiz e Deus de todos, ao espírito dos justos aperfeiçoados. Você sabe o que é isso? Esta aqui é a igreja dos primogênitos. Sabe por quê? Se você tem fé em tudo isso que eu estou falando, que está escrito na palavra do Senhor, eu quero dizer para você, quem batizou ou quem tem fé, quando você está na fé de uma nova criatura, em novo caminho, você já entrou na igreja dos primogênitos e dos justos aperfeiçoados. Eu quero dizer que isso é muito potente, é muito grande. Queridos, não há, sabe, a gente, eu fico pensando muito, eu penso, de vez em quando meu fígado ainda dá. Fiz lá, tomo, tá bom, seu filho, mas eu fico pensando, se o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, enquanto eu estiver no propósito de Deus, é para ir lá na Vila do Sapo, lá como a gente vai. Não é fácil. Não é fácil. Eu amo um conforto. Claro, eu não gosto. O dia que eu fui, eu falei para Deus, o Senhor sabe quanto eu sou mimada pelo Senhor, mas se o Senhor me manda aqui, nesse lugarzinho, fedido, cheio de mofo, que eu fui parar, não tinha uma farmácia aberta para comprar uma bombinha, eis-me aqui, Senhor, quantas vezes o Senhor me mandar, eu estou aqui, porque eu não vou arregar por nada, nenhum problema. A verdade é que ou esta palavra, ela faz parte das nossas vidas. Por que você chora? Por que você chora? Por que você acha que tem problema se o Senhor fez tudo isso por você, amado? Você pode dar glória a Deus? Você imagina as miríades de anjos que o Senhor... Aí foi, a palavra do Senhor diz, mas vós tendes chegados ao monte celestial, monte Sião, cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de miríades e miríades de anjos e a Assembleia Universal. Queridos, você já imaginou que você vai passar 70, 80 anos aqui
se você for mais fortinho. Vera, do que nós vamos temer se o Senhor é a nosso favor? Nada. Nada. Depressão, tristeza, aquela espada chamada tristeza do Éden que transpassou Jesus, é algo tremendo, sabe? Quando Jesus, ele chegou depois de 43 dias, diz a palavra, o correto, e se apresentou para os discípulos com o rosto transfigurado, corpo de glória. Queridos, você e eu, nós seremos e teremos corpo de glória, como Jesus teve. E aí os discípulos olharam e falaram: pô, você não assiste televisão? Você não tem um celularzinho não? Para saber que Jesus morreu e o negócio aqui parou, que até os mortos ressuscitaram. O nego já estava morto há 30 anos, ressuscitou e todo mundo viu. E Jesus falou: não. Mas amados, foi exatamente isso. Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Só quando o luzeiro, Satanás, o querubim, caiu e levou todos os anjos e veio aqui, ó, de baixo, não pensa não. O pessoal fala: imagina, sabe nada, inocente. Como diz o Elfinvart. E assim vai sempre a gente fazer Elfinvart. Sabe por quê? Porque o povo acha, quando o Senhor ele fala lá em Gênesis, a palavra do Senhor, a gente que é muito bobinho, fala assim: as águas de cima e as águas de baixo. As águas de cima a gente vê, né? Vai para Paraty, vai lá para Indonésia, vai para Havaí, o povo. As águas de cima e as de baixo são muito maiores que as de cima. Você não sabe disso? Não sabe porque não lê. Porque quando você lê a palavra e entender, você vai saber que as águas que inundaram o mundo inteiro, e quando Noé deu a pombinha lá, elas estão aqui embaixo. Se o Senhor quisesse, é que Ele prometeu que não ia mais inundar. Ele deu uma promessa. Se Ele quisesse inundar a terra de novo, inundava. Assim, é como aquífero Guarani. Por que o Brasil ele tem promessa de Oswaldo Aranha? Por quê? Porque é o maior aquífero que tem no mundo. Tem outros, né? Acho que tem nos Estados Unidos, na Rússia. Mas isso é beleza, é coisa de Deus. Queridos, não fica pensando nas coisas materiais. Fica pensando, Jó diz a palavra que ele está às portas da cidade celestial. São pérolas gigantes, de várias cores. Tudo aquilo que o homem mata por ouro, por todas as pedras preciosas. Essa é a nossa casa, queridos. Meu primo teve, eu sempre conto, o arrebatamento. Ele foi arrebatado porque ele era um engenheiro cheio de dinheiro. Quem vive 30 anos nos Estados Unidos comprando casas sem trabalhar, ele tinha muito dinheiro. Agora Deus deu uma quebrada neles. Ok, mas simplesmente ele caiu no culto. Caiu e o culto terminou 3 da manhã. E no dia que eu fui enterrar minha mãe, ele chegou do meu lado, ele falou, ele começou a contar: você sabia que eu fui arrebatado? Quando eu fui arrebatado, eu vi um grande relógio. Relógio no céu é um relógio gigantesco. E eu via o relógio 5 minutos. Isso há 30, 20 anos atrás. 5 minutos da meia-noite. E os anjos andavam numa velocidade absurda. E eu perguntei ao anjo do meu lado: o que é isso? Ele falou: esses são os
com essas chaves na mão, os anjos estão preparando as casas dos justos aperfeiçoados. Que somos nós, dá um glória aí. Você está cansado de pagar aluguel? Lá você não vai pagar não, não tem esse negócio. Tem dinheiro, lá não tem dinheiro. Lá não tem mar, porque o mar significa todas as filosofias de vida, as ideologias da Babilônia, tudo aquilo que a política suja que nós vemos. O povo faz, eu sou crente, batendo lá e fazendo bobagem. Cada um vai ter que dar conta. A melhor coisa que você faz é não falar nada. Por quê? Lá em Colossenses diz assim, uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Ninguém julgue você pelo comer, pelo beber. Ninguém vai julgar você. É você e o Senhor, meu querido. Amém? O que você tem que fazer é seguir a palavra, retidão, obediência. Amém? Queridos, eu espero... sabe que eu estava orando? Porque eu consigo... Porque a gente assiste Matrix, assiste filmes, né? E a gente vê o diabo se transformando em Nosferatus, que é o grande... Nesse tempo agora, Lilith e Nosferatus estão comandando. Você vê que aconteceu aqui, que eu não sou mentirosa, eu estou pregando o que Deus mandou. Depois de ter despojado, quem Jesus despojou primeiro? Os principados. Jesus é o cabra, né? Porque a gente não, ser humano não aguenta com principado não. Principado é classe de Miguel, pra cima. Ninguém. Quando a gente pega, põe a mão, cai, né? Você vê muito lá na Universal, eu amo assim, de vez em quando dá uma olhada. Quem é você? Eu vou matar ela. Eu tô com ela. Pegou a cueca dele e fez trabalho. Isso aí, irmãos, é demoninho. Porque o inferno, eles apanham muito se eles erram, tá? Os anjos caídos, eles não incorporam em ninguém, não. Quem incorpora é demoninho pequeno. Então, ó Jesus, expôs publicamente os principados, os governadores, demônios grandes, como Lilith, todos eles estão debaixo. Você que não pode dar legalidade, amém? Você não pode dar legalidade. Nós não podemos. É melhor ficar sem ver as coisas do que ficar olhando. Foge do mal. Foge. Sabe por quê? Porque o mal, ele age da seguinte maneira. Olhei lá, nossa, videozinho pornográfico. Setas do maligno. Vem uns espinhos e eles vão aonde? Nos olhos, nos ouvidos, e aí eles vão entrando para o coração. Queridos, você tem que todos os dias orar. Senhor, coloca as armaduras espirituais em mim. Coloca. Senhor, arranca tudo que é espinho, os dardos inflamados do maligno do meu coração, porque isso vai contaminando e corrompendo a sua vida. Jesus não tinha isso. Ah, mas Jesus era namorado da Maria Madalena. Jesus era um ser humano. Ele olhava ali e falava, nossa, a Maria Madalena é linda. É linda. Ok, ele era um ser humano. Mas pecar... Tanto que a morte olhou e falou, dá o laudo aí. Dá o atestado de óbito que esse homem tem algum pecado, alguma corrupção. Esse corpo é incorruptível, por isso que ele ressuscitou. Então tudo aquilo que a gente ouve, não, Jesus, que nem esse negócio no carnaval, fazendo Jesus de homossexual. Cara, não tem absolutamente nada
Eu tenho mais de 1000 amigos, pessoas que eu conheço, que são assim, vão dar conta. A minha parte é falar a verdade de Romanos 1. Agora, amar é amar a todos eles, eu fico indignado. Já estou acabando, Gilberto. Sabe, eu vi lá um pastor, desculpa falar, falando do padre Marcelo. Ai, o padre Marcelo precisa muito sair do guarda-roupa. Vem cá, diga uma coisa, o cara é um pastor. Por que falar do padre Marcelo? Não, mas está no armário. Não... Isso que interessa o quê? Não é verdade? Você não tem que falar nada. Nós não temos que falar nada do vestir, do comer, do modo de viver. Cada um dê conta de si, querido. Não é verdade? Amemos, né? Você lembra, Elaine, daquele moço que vocês puseram para dentro de casa? Como que ele chamava? Amauri. Um querido, como diz minha amiga Silvia, né? Mas o que ele fazia, eu desfazia, mas era um querido. Ele morreu? Não. Então vai partir salvo, em nome de Jesus. Porque, queridos, o Senhor não julga por nada disso. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você é salvo. A redenção do Senhor. E quando ele se pôs de pé, Deus voava nos querubins que ele tinha. Uma coisa maravilhosa o que ele fez. Ele tomou as chaves da ciência, da tecnologia, para serem usadas para o bem, né? Poxa vida, às vezes você fala uma pequena anestesia, né? Jesus, uma luz, Jesus, tudo Jesus, tudo, monta naquele carro, Fábio, Jesus, puro, na terra, monta, né, Patrícia, naquele fusquinha lindo, todo reformado, Jesus, só Jesus pode fazer, é isso, irmãos, o resto não importa. E hoje nós vamos tomar Santa Ceia, sabe? A Santa Ceia é um preço de sangue. Você foi comprado. E a minha vida inteira, eu falo, Deus, Jesus, o que eu posso fazer? Eu acho que eu faço muito pouco para o Senhor. Então eu só posso fazer o mínimo para o Senhor, porque Ele fez tudo por nós, amém? Então lembre-se, quando você estiver entristecido, que essa espada da tristeza já foi levada, foi aberto, sabe? Quando Jesus ele chegou ali para Josué, e ele falou, Josué tomou um susto, né? Viu aquele ser, ele falou, descalça as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. Quando você subir no púlpito, uma coisa que a gente aprende, né, Heloísa? Pode tirar, descalçar as sandálias dos seus pés, para você tomar posse. Você tem que tomar posse. Eu não ando descalço de jeito nenhum. Eu tenho horror. Mas aqui no púlpito, eu entendo que Jesus ele falou para Josué, para Moisés, descalça as sandálias dos teus pés, ou seja, arranca tudo aquilo que é ruim, que está descrito em Gálatas da tua vida, amém? Hoje nós vamos tomar Santa Ceia, e esse Jesus, dentro da sua inteligência emocional, ele foi traído, Judas foi lá e dá um beijão nele, né? Amando o mestre por apenas 30 moedas de prata. Por isso que a gente fica com raiva, né?
A gente gosta de dinheiro, mas dinheiro é a raiz de todos os males. Ele chegou e falou para Josué descalçar. Nós precisamos ter essa consciência que hoje você vai tomar santa ceia. Ah, não sou batizado, deixa de ser religioso. A santa ceia é para aqueles que creem em toda essa história que eu contei, verdadeira, está descrita, tem versículo por versículo. Hoje é dia de muita alegria. Hoje nós recebemos também, vem aqui, Pastor Éder, recebemos o Pastor Éder e a nossa irmã obreira Sumaia. Eles vão, eles estão membrando, tá? Eu estou apresentando ele como pastor que ele é, amém? E acho que a Isha falou, pô, te apresenta, né? Porque falei, preciso apresentar, que ele é o meu pastorzinho. Desde o primeiro dia que ele veio e tava aquele redevaciar lá, eu falei, opa, ele quer, né? Quer tomar uma cetona? Vamos embora, vamos embora. Tô precisando dividir a cetona, ele lá, né? Em cima, né? Expulsando os inimigos, como o próprio Deus fez. Então, a gente recebe vocês e espera que vocês frutifiquem muito. Amém. Sabe? Casal amado mesmo. Casado dentro do propósito de Deus, né? Então, a gente fica muito, muito, muito feliz em receber, porque nós somos árvore junto ao ribeiro de águas. A raiz, né? A água é o Espírito Santo, a terra é Jesus e nós somos a raiz. E eu sei que vocês têm coração quebrantado para ir atrás dos combalidos, dos que não conhecem o Senhor. Então isso para nós é muito maravilhoso. Há um tempo atrás, Deus ele falou que se os obreiros não pedalassem Robinho, né, pastor Heloísa, não falou? Ele ia trazer uns de fora, né? Sejam muito bem-vindos, amados. Amém? Aptos para orar, aptos para exortar, aptos para pregar. E a gente recebe vocês com amor tremendo. E porque você já vai entrar dentro dos 5 ministérios. E uma coisa, como eu falei aquela segunda-feira, graças a Deus, os 5 ministérios aqui, para a glória de Deus, são assim, um pelo outro, entendeu? Doeu em um, doeu em todos, e assim será sobre a vida de vocês, amém? Agora pode trabalhar, pegar a Santa Ceia. Já começa trabalhando, aleluia! Qualquer que você quiser, qualquer um, né, amada? Linda. Glória a Deus, nosso presbítero Diego Rebolo, glórias. Bora, pode vir hoje nós vamos tomar Santa Ceia, são 12h25. Jesus, fala se Jesus não merece tudo. Jesus merece tudo. Isso, ensina aí, Silvio. Quando você terminar, você Nossa, que pobreza, vamos comprar, gente. Nós vamos comprar, como que chama o microfone, amados? Heisenhower, assim, ó. É mesa. Como chama? Mesa, vamos comprar. Não. Eu fui ver aquele microfone sem fio Shure,
R$8.000. Aquele que está arrumando o Giba, R$600 para arrumar. Eu falei, nossa, que caro. Aí quando eu fui ver eu falei, não, estou arrumando. Mas ó, uma coisa eu sei, viu? Jesus já trouxe tudo. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, o que Jesus merece de você? Tudo. Tudo. Vocês estão aí ou vocês não comeram? Eu trouxe um pãozinho. É por causa do fio. Um pãozinho. É, isso. Igreja dos primogênitos. O que o primogênito tem, meu querido? Porção dobrada, unção dobrada, espiritualidade, tudo dobrado, e prosperidade dobrada, amém? É o que você tem. Acabou. Ah, não, tô pobre. Ah, peraí. Não. A gente entende que Deus, Jesus vai suprir todas as coisas para você, todas. Amém, queridos? Então vamos orar pelo pastorzinho, sua linda esposa, Camarguinho e a nossa pastora evangelista Silvia. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Recebemos o pastorzão Éder e a obreira Sumaia nessa igreja. Declaramos que eles darão muitos frutos. Declaramos que darão frutos de arrependimento. Declaramos que essa igreja crescerá tremendamente pelo coração dos membros dessa igreja. Que se há algum tipo de avareza, algum tipo de tristeza, seja agora quebrado, repreendido, anulado. Ô Sumaia, eu preciso parar um pouco. Como chama aquela moça? Priscila. Amada Priscila, como Jesus ele te ama. Eu vejo um punhal de tristeza que uma mão vem e arranca do teu coração. Aleluia. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu estava aqui orando, o Senhor falou, olha para aquela moça e diga a ela, oh glória, que o Senhor está virando uma página da vida dela. Alabra, canta, porque ela é amada desde o ventre da mãe dela. Eu a amo. O Senhor te ama desde o ventre da tua mãe. Você pode ter tido muitos problemas na infância, muitos problemas, mas uma coisa é certa: assim como o Senhor, ancião dos dias, que é Deus, tomou Jesus nos braços, Jesus hoje toma você nos braços e Ele diz: estou trabalhando no seu interior. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Heloísa, põe a mão nela. Xarábia, manto, alabraçúbria. Você será curada. Até Jesus foi curado daquele calcanhar dolorido que ele estava. O Senhor te ama. Você é linda de Deus. Você é a maravilhosa de Deus, a realeza, a princesa do Senhor. E tudo que vier ao contrário, falar isso, é coisa do inimigo. Jesus já morreu por mim e por você, para te dar a salvação. Você crê que Jesus, Ele é o Cristo, o Salvador da tua vida? Se você crê isso, declare isso em voz alta. A pastora vai fazer um apelo. Fala com ela, Heloísa. Glória a Deus. Aleluias. É dia de cura. É dia de libertação.
aqui está batendo em retirada, porque não tem lugar para nenhuma potestade, nenhum demônio, nada, pactos errados. O Senhor está trabalhando dentro de você, Cidinha. Xarábia, manta, labra súbria. Dentro de tudo aquilo que é centro de equilíbrio. Xanasturi Canta. Por isso, queridos, Senhor, abençoamos esses elementos, abençoamos esse casal que nós estamos recebendo como pastor. Por isso, em nome de Jesus, que este suco, que é suco da videira, possa transformar completamente o nosso DNA mitocondrial, viu, senhor Mário? Em nome de Jesus, transformar o nosso DNA espiritual, porque Ele é Deus poderoso. E em nome de Jesus, que toda a nossa família possa receber esta tremenda unção, poderosa criação, transformação, em nome de Jesus, amém? Pode passar, queridos. Liga o microfone, liga. Daqui que eu ponho. Pode ir passando. Deu? 7, mais Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Aleluia. Eles vão comprar, né? Vamos cobrar, vamos cobrar. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus estava enfraquecido pela transição do corpo natural ao corpo glorificado, Deus o tomou e o levantou, e seu corpo ele foi curado, e ele se levantou com aqueles olhos de fogo. Estavam prontas as armaduras celestiais de Jesus. Queridos, e eu vejo muitas armaduras celestiais caindo hoje sobre cada um aqui. Lá, quando Davi quis pegar a armadura de Saul, ele viu que era muito grande. A sua armadura, ela é única. O capacete é único. E que todo dia você venha limpar em oração o que Deus ele te constituiu como primogênito dele. Pegando pão nesse momento, pão sem fermento, nós queremos glorificar, tipifica o corpo de Cristo, que Ele deu por nós, nesse mistério oculto, que é manifestado como Jesus. Nós comemos, porque estamos nele, amém? Vamos comer. O fruto da feira é o sangue de Jesus. E ao tomarmos esse suco, ele vai para o nosso sangue. Nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Quem poderá intentar contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Você entende que você é muito para o Senhor? Você é. E nada poderá deter o que o Senhor tem para a tua vida. Vamos beber. Oh, aleluias. Dá um glória, crente. Glória a Deus. Deus fiel, verdadeiro, poderoso. Que nesta semana você possa receber o melhor de Deus. O melhor você já está recebendo hoje, que é o poder, a força do Senhor sobre a tua vida. Quem poderá intentar contra os escolhidos de Deus? Ninguém. Ninguém. Põe isso na sua cabeça. Você é poderoso. Quando você está fraco, é que você é forte no Senhor. Amém? Vai na paz, vai na força de Cristo, porque com Ele você tudo pode. Amém? Ótima semana. Quinta-feira a gente tem